Vamos começar a nossa aula de correção matemática. Pega o seu livro, olha aí a capa dele, A Conquista da Matemática, 5º ano, páginas 71 a 73. Vamos lá? E estamos estudando os polígonos de 3 lados. Quem são eles? Os triângulos, não é mesmo? Os 3 lados, ó, um lado, 2 lados, 3 lados com o lado de baixo e 3 vértices, os pontos de encontro entre os lados ou segmentos de reta. E aqui nós temos 3 triângulos diferentes. Temos esse aqui, um triângulo A com todas as medidas dos lados diferentes. Temos o triângulo B com todas as medidas dos 3 lados iguais. E temos o triângulo C com 2 medidas iguais e uma diferente. E o que quer dizer na letra A? Em qual desses triângulos há apenas 2 lados com a mesma medida? Isso mesmo, no triângulo C, essa medida é a mesma que essa, então no triângulo C. E como podemos denominar esse triângulo com 2 medidas iguais? Chamamos de triângulo isósceles. Letra B. Em qual desses triângulos os lados têm a mesma medida? Isso mesmo, no triângulo B, ele possui os 3 lados com a mesma medida. E como podemos denominá-lo? De triângulo equilátero. Então, quando o triângulo tem as 3 medidas iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Na letra C, em qual desses três triângulos, qual é o que tem as 3 medidas diferentes? Mesmo isso, o triângulo A. O triângulo A tem as 3 medidas diferentes. Por isso, ele é chamado de escaleno, como está dizendo aqui embaixo. Primeira questão da atividade diz o seguinte: entre os polígonos a seguir, qual é o único que não é triângulo, gente? Que não tem 3 lados. Esse aqui tem 1, 2, 3 lados. Esse aqui tem 1, 2, 3 lados. Esse aqui também tem 1, 2, 3 lados. Vamos ver esse? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, esse aqui é o único que não é triângulo. Lembra o nome dele? Pentágono, isso mesmo. Questão 2. Veja os triângulos que o Theo desenhou em uma folha de papel. Em cada triângulo, os lados marcados com a mesma quantidade de tracinhos têm a mesma medida. Escreva a cor do triângulo equilátero. Quem lembra qual é o triângulo equilátero? É o triângulo que tem as 3 medidas iguais. Então, nós temos aqui, ó, o triângulo com as mesmas medidas de lado, o C, o azul. Isósceles, quem lembra quando é que um triângulo ele é isósceles? Quando ele tem 2 medidas iguais. Então, nós temos aqui o triângulo vermelho. E escaleno? Quando ele tem as 3 medidas diferentes, ó, 3 medidas diferentes. Então, ele é o triângulo escaleno, o verde. Na terceira questão, pedia que você, usando uma régua, desenhasse no espaço abaixo os triângulos indicados. Na letra A, ele pediu um triângulo isósceles. Como é um triângulo isósceles? Quem lembra? 2 lados com a mesma medida. Vamos ver? Então, eu desenhei aqui um para vocês. Vamos aqui ampliar. Então, olha só. Aqui nós temos o triângulo, que esse lado mede 10 centímetros e esse lado mede 10 centímetros. Então, tem a mesma medida, por isso que ele é isósceles. Do mesmo jeito, esse daqui, ó, um tracinho aqui igual a esse, indicando que tem a mesma medida. Portanto, triângulo isósceles. E o triângulo equilátero, quem é que lembra? Ele tem 3 lados com a mesma medida. Então, nós temos aqui esse triângulo, ó,
Aqui mede 12, aqui mede 12 e aqui também mede 12. As medidas são todas iguais. E o triângulo escaleno, quem lembra? Todas as medidas diferentes. Vou ampliar aqui para a gente ver melhor. Então, olha só nesse exemplo que eu trouxe a vocês. 8 centímetros nós temos esse lado. Esse lado aqui maior, a gente já tem 11 centímetros. E nesse aqui menor, 4 centímetros. Então, ele tem todos os lados com as medidas diferentes. Por isso, ele é um triângulo escaleno. Quarta questão. Esquadros são instrumentos que podem ser usados para fazer desenhos. O contorno dos esquadros lembra o contorno dos triângulos. Então, vamos lá. O esquadro A, ele é equilátero, isósceles ou escaleno? Que foi que você colocou? Muito bem, isósceles. Ele tem esse lado com a mesma medida desse aqui. E o esquadro B, quem conseguiu acertar? Escaleno. Ele tem 3 medidas diferentes. Na quinta questão, pedia para você fazer a sequência, continuar a sequência. Esse aqui, ó, começa com um triângulo de lado, esse vem para 2, esse vem para 3 triângulos de lado, ó, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 desse lado. E nesse daqui, ó, aí a gente já vai fazer com 4 triângulos de lado, 4 aqui e 4 aqui. Nesse, então, gente, 5, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 também. Desse lado, 5 também. Se esse é 4, esse é 5, esse tem que ser com 6. Então, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui também subindo, gente, tá certo? Sobe 6 triângulozinho. E aqui também tem que ter 6 triângulozinhos desse lado. Que triângulos são esses com medidas iguais? Os triângulos equiláteros. Na sequência que você desenhou, quantos dos triângulos da malha formaram a quarta figura? Muito bem, 16. Então, você vai contar aqui, ó, no interior, quantos triângulos tem, ok? Na quinta figura, 25 triângulos. Na sexta figura, 36 triângulos. Então, gente, ficamos por aqui e até a próxima aula.